o convite para ela. Opa! Oh! Eu acho que deu. Ai, eu acho que deu! Meu Deus do céu! Irmã Janete, é muito linda. Ai, meu Muito Deus. linda, irmã Janete. Meu Deus do céu. Bem, eu sou sua fã, né? Eu sou sua admiradora de Ai, meu muitos Deus. anos, né? Não que a irmã tenha muitos anos acima do que eu, né? Mas eu me É, lembro do tempo que você cantava, que o irmão Samuel canta ainda, né? Mas sim, cantava por tudo aqui, né? Cantava por tudo aqui. bastante lugares a gente saía. Nossa, quando eu botei o cartazinho da live, mandei para as pessoas, eles disseram: ah, a gente conhece, ah, a gente lembra, ah, a gente conhece. E eu estou muito feliz. Assim como as pessoas, eu acho que alguns, né, eles sentiram um pouco sua falta, né, Sim, durante um tempo. E eu pensei aham. assim, onde é que anda? Onde é que anda? Porque parece que a irmã morava no Sangão, né? Isso, eu morava no Sangão. Isso mesmo, Ah, eu casei e fui morar no Sangão. isso, Morei, porque na minha na memória eles verdade, cantou do Sangão. eu acho que uns 12 anos que eu estou morando aqui em Jaguaruna agora. Deixa eu arrumar aqui que eu tô brigando. Eles brigam comigo, sabe? Isso. Eles começam, eles se metem na minha live. Todo mundo se mexe na minha live. Eu acho que agora tá certo o meu rosto, então dizer que Tá, meu rosto tava pegando a metade. Ai, irmã Janete, fala um pouquinho sobre você, né? E eu senti sua falta e eu ficava perguntando onde é que tá a irmã Janete. Até que eu fui pregar no Culto Rosa, em Jaguaruna, e quem tava lá, pra minha surpresa, era você. aham. E começou a contar aquilo que vai dividir com a gente hoje. Mas fale um pouquinho sobre você. O que aconteceu depois que casou? Bem, muitas coisas. Não, nós casamos, né? Viemos morar ali no Sangão. No início ali a gente saía muito para cantar, porque daí a gente gravou 2 CDs, e na época dos CDs, que hoje em dia não tem mais esse negócio, né? Tudo plataforma, mas daí a gente saía bastante para cantar fora. E sabe o que foi interessante? Teve uma hora que Deus, ele foi até uma experiência interessante, porque assim, naquela época, sair para cantar na verdade, para nós era muito bom, a gente gostava, né, de fazer a obra de Deus e tal. E teve uma certa vez que daí eu tenho 3 meninas, né? Duas moças e uma de 8 anos. Aí, quando a minha segunda filha nasceu, os convites meio que pararam, sabe? Deu uma parada. Eu digo, meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que nós estamos, sei lá, de alguma forma errado? Será que a gente está fazendo a obra, não está fazendo direito? A gente sempre muito se preocupou com isso. E, Sim. uma certa vez nós fomos convidados, eu atendi o telefone, era lá de Balneário Camboriú, para nós cantar 3 dias. Era sábado, domingo e segunda-feira. Aí o irmão assim, ó, irmã, a gente não vai, assim, ó, a gente não vai botar vocês no hotel, nós vamos botar na casa de uma irmã, ela é mais velha, mas ela é muito querida e tal, e tal, e tal. Aí eu digo, não tem problema, irmão, e tal. Aí o que aconteceu? Quando eu desliguei o telefone, eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou com 2 crianças pequenas para casa de uma senhora cheia daqueles bibelozinhos em cima das coisas, cheia de... Não gosta de A gente já bagunça, não gosta de pensa em barulho. tudo, né? Eu A gente já disse, pensa em tudo. aí eu disse assim, por isso que Deus, assim, ó, estiou os convites e tal, porque Deus tinha outro direcionamento para nós e não estava mais naquela época de a gente estar saindo todo final de semana, até por causa das meninas, porque Até por causa das meninas. eu sempre gostei de dar muita atenção para elas, enquanto elas eram pequenas, né? Eu sempre gostei de cuidar bastante da educação e tal, para elas não ser influenciado por outras coisas de fora, né? Mas aprender tudo dentro de casa. Aí eu disse, meu Deus, então é isso, uma outra direção. Deus quer que eu cuide mais da casa agora, das minhas filhas, e quem sabe depois, mais na frente, Deus tem outros planos e outras coisas.
Então, a gente tem que sempre ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque às vezes a gente pensa que não, eu estou no lugar certo, eu estou no rumo certo, isso aqui é que Deus quer. Não, mas nós temos que escutar, né? As fases, né, irmã Janete? As fases, né? Eu fico pensando nas fases que Deus me levou também, quando eles perguntam para mim assim, irmã Paulo, tu não canta mais? Porque eu cantava também, né? Tive um CD. Aí eu disse, eu não sei as pessoas, eu cantava tão mal, porque de uns 10 anos pra cá, ninguém me convida mais para cantar, sabe? Eles não me convidam mais para cantar. O próprio Deus fechou um lado e eu não entendi quando acabaram os convites, eu não entendi, eu tinha a Ágina pequena também. E aí, quando ela começou a cantar desde 2 aninhos, a minha menina, né? E surgiu os convites para pregar para criança, que o pai passou para mim, Deus foi mudando tudo. Sim, E foi. E eu entrei no Ministério das Crianças, fiquei 8 anos pregando para criança, até a Ágina ficar adolescente, quando ela ficou, Deus mesmo foi mudando. Aquelas professoras das crianças pegaram mocidade, pegaram irmãs, as crianças foram crescendo, virando líder, e foram me convidando, e hoje eu não tenho mais nada das crianças, nem sei pregar mais. E as irmãs perguntam, não prega mais para criança? Eu digo, não. Não, Deus tem fases, é isso mesmo, né? Tem coisas. Teve uma época que a gente cuidou, hoje a gente é coordenador de jovens aqui na Jaguaruna, né? Uhum. Mas nós somos vice-coordenador, nós ajudamos o pastor Natanael. Mas teve uma época, eu acho que durante, meu Deus, eu acho que mais de 15 anos nós dirigimos jovens. E teve uma época que saiu do nosso coração, assim, Deus... Aí eu disse que engraçado, eu pensei que nós ia dirigir jovens, né, sempre. Mas não, Deus direciona para outras coisas, porque Deus tem outras áreas para nos usar. É bem assim. Antes de você entrar no seu testemunho, que é a ponto-chave dessa live, sim, nós temos aqui a Suelen que entrou, né? A Suelen, da Gislaine Suelen. Ah, sim. Ela disse que é muito sua amiga, né? Manda um abraço aí para elas, um beijo. Tem uma gente que tá entrando aí da sua parte, né? Que eu não conheço os nomes, são tudo meio estranho. Eu nem tô olhando, eu nem tô olhando, mas depois eu vou dar uma espiada. Não olha, porque senão... Eles ficam falando, eles ficam entrando. Eu já digo, bota só foguinho e coração, não bota mais nada, porque senão atrapalha. Eu nem vou olhar, porque eu me perco, porque é a primeira vez que eu faço esse negócio aqui, né? Ai, meu Deus. Eu tô há uns 3 meses. Eu faço na segunda-feira um cafezinho, uma história. Eu comecei uma coisa do meu coração de saudade de ouvir as meninas, porque geralmente quando eu tô pregando, sim, né? E Deus tem direcionado, tem falado. E eu me lembrei do teu testemunho naquele culto rosa. E eu fui em Jaguaruna agora, eu acho que faz o quê? Um mês, tu não tava lá. Sim. Eu tava viajando. Tá tudo importante. Onde é que anda essa irmã Janete? A Lucimar também tá aqui, um beijo, que ela é nossa cantora. E daí eu queria lhe encontrar, porque a irmã é um presente para nós, a sua história, eu amei ouvir. E foi aquilo que eu lhe falei, sentimos sua falta, e agora você vai dizer, né? Eu vou passar para a irmã, eu quero que a irmã se sinta no púlpito da tua igreja, à vontade, para saudar as pessoas e deixar Deus te usar. E eu fico aqui dando glória, aleluia, tá bom? Tá é certo. Isso aí? Então. Mas qualquer coisa me pergunta aqui, porque... Né, se tiver alguma perguntinha dos fãs aqui, a gente pode perguntar. Eu fiz uma colinha só para datas, porque eu sou muito ruim com datas. Aí eu fiz uma colinha aqui com datas, para mais ou menos as irmãs saber, mas o resto vai tudo de memória mesmo, né? Daí qualquer coisa que você quiser perguntar. Tá bom. Então, em abril de 2019, eu fui fazer um preventivo normal, né? Como a gente faz todo ano. O meu médico é o doutor Vânio, e eu já estava com 42 anos. Aí o doutor Vânio disse assim, Janete, tu nunca fez mamografia? Eu disse, doutor Vânio, eu nunca fiz. Porque todo mundo diz que é ruim, e é incômodo, e é dolorido. Ele assim, não, mas tu vai ter que fazer a mamografia. Eu quero, passou, né, a requisição tal para me fazer a mamografia. Só que em abril de 2019, logo que terminou abril, lembra que entrou a pandemia e fechou tudo? Sim. Aí o que aconteceu? Eu dei uma segurada e tal, enquanto podia, né? Porque geralmente eu já saio do médico, eu já vou lá fazer os exames, porque daí já faz tudo num dia só e tal. Mas dessa vez eu nem marquei nada, fiquei meio assim e não fiz. Isso foi em abril.
Quando chegou em setembro eu senti umas dores no peito direito, assim, umas fisgadas fortes. Só que eu estava menstruada. Aí eu disse, não, essas fisgadas é da menstruação, não é nada. E eu apalpava e não sentia nada. Eu sempre fiz o autoexame e a gente, depois de 3 filhos, né, o negócio fica bem, né, bem detectável ali, né? E fica bem, como é que é? Fica, vira, como é que é a minha filha, é quase que uma slide. E daí fica, Então, Ai, aí, né, não tinha nada de caroço, não tinha nada. Mas quando chegou em outubro, eu percebi, até eu ia botar a foto aqui e eu esqueci de baixar essa foto. Eu baixei outras e essa eu acabei esquecendo. A ponta do meu mamilo, ele ficou assim, ela ficou como que se uma coisa estivesse puxando para dentro de um lado. E ele ficou o mamilo meio lateralizado, sabe? Ele ficou como se tivesse sido puxadinho para dentro de um lado só. Aí eu achei estranho, mostrei para o Samuel, disse, amor, que estranho. Aí ele assim, amor, tu não tinha que fazer a mamografia? Tu não tinha que fazer esse exame? Ele não falou mamografia, esse exame aí. Aí eu disse, ai, amor, eu tenho que fazer. Ele assim, então marca. Aí eu já marquei, né, para outubro mesmo, só que o pai pegou Covid e nós tivemos que, na minha família, eu sou a caçula. Quando eu nasci, a mãe tinha 42, então os meus irmãos são tudo mais velhos, então eles não podiam estar com e o Samuel tivemos que cuidar dele, então eu tive que transferir essa mamografia para novembro. Então, só em novembro eu fui fazer. Quando eu fiz a mamografia, lá na própria ecoclínica, elas já disseram que tinha alguma coisa suspeita. Daí ela assim, ó, então nós vamos te encaminhar para a ecoclínica lá de Jaguaruna mesmo e eu quero que tu faça ultrassom para a gente tirar a teima, alguma coisa. Aí eu vim aqui e fiz com o doutor Mário. Aí quando ele fez o ultrassom, ele disse assim, Janete, olha só, daí ele me mostrou. Ele disse assim, ó, sabe esse nódulozinho no esquerdo? Ele disse assim, esse nódulozinho é redondinho. Esse redondinho é um nódulo de água, não tem problema nenhum. Às vezes ele cresce, tu faz a drenagem, tira a água, isso aqui não é problema. Mas olha esse outro no teu seio direito. Daí ele era como se tivesse uma bolinha, sabe o Covid, que é assim uma bolinha com um monte de perninha? Era como se fosse, era como se fosse uma bolinha cheia de raizinha. Aí ele disse assim, ó, esse aqui é suspeito, então o que eu te aconselho? Faz a, faz a biópsia, já pede a biópsia, porque nós estamos em novembro. Dezembro, final de dezembro, depois do dia 25, os médicos todos pegam recesso. E a biópsia demora muito, demora até 30 dias, dependendo da biópsia. Irmã Janete, a irmã tinha diagnóstico na família de Não, câncer? ninguém. Olha Até só, por né? até por isso que quando ele disse da mamografia, eu conversei com algumas, né, até conversei. Aí alguém disse assim, tu não tem ninguém na família. Não tem ninguém na família. Na época não tinha ninguém que tinha nem Eu tido ouço câncer. muito Só um isso. primo meu, mas... Eu ouço E não tinha muito. ninguém na família. Nem mãe, nem vó, nunca teve caso nem de outro tipo de câncer, né? Aí, aí tá. Onde é que eu Novembro tu estava? marcou a biópsia. Novembro. Ah, sim. Daí eu já marquei a biópsia, marquei tudo, levei pro doutor Vânio e tal. Daí quando chegou em dia 3 de janeiro, o doutor Marcos, que é um mastologista, ligou, mandou uma mensagem, disse assim, Janete, eu queria que tu desse um pulinho aqui no hospital que eu quero falar contigo. Eu tô de plantão na maternidade e tu pode subir mais pessoas. Aí era um domingo, me chamando no hospital para conversar comigo. Eu disse alguma coisa mais séria Daí eu já fui já meio com antena, assim, meio psicológico preparado, né? Aí o Samuel ficou no carro, eu fui lá no hospital, no hospital de Tubarão, subi. Aí ele, quando cheguei lá, ele falou, Janete, olha, o que nós temíamos aconteceu.
você está com câncer de mama. Eles não falam câncer, eu acho que para não chocar, gente, né? Você está com um nódulo, Uhum. ele é maligno, você vai ter que passar pelo processo da quimioterapia, da cirurgia. Ele está com 1,6 cm, ele está grandinho, então não tem como eu tirar uma parte do teu seio, eu vou ter que tirar ele inteiro. E como ele ficou muito perto do mamilo, você vai perder o mamilo também. Daí eu falei, daí eu disse, não, que seja, né? Aí eu perguntei para ele qual era o procedimento, ele assim, ó, o que tu prefere? Tu prefere fazer a cirurgia primeiro e depois fazer a químio, ou tu quer fazer a quimioterapia e depois a cirurgia? Aí eu falei assim, ó, doutor, eu não faço ideia, porque Meu como é que eu vou, Deus. né? Como é que eu vou saber? Não sei. Eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Aí ele assim, ó, eu faria, se fosse a minha esposa, ele disse assim, se fosse a minha esposa, eu faria o seguinte, eu faria primeiro a quimioterapia para tentar reduzir o câncer e depois eu faria a cirurgia, porque pode ser que se ele reduzir, a gente tira só um quadrante. Aí eu disse, não, então eu vou seguir o seu conselho, vamos lá. Aí o que acontece? Quando eu saí do consultório, porque assim, ó, não foi tão chocante para mim a notícia, porque quando eu saí de casa, eu já saí meio preparada. Eu disse assim, é Uhum. alguma coisa séria. Até pelo que E tu via, né? Até pelo é, que tu via ali, isso. né? Aí eu disse, é alguma coisa séria. Então a notícia para mim não foi muito chocante. Quer dizer, foi chocante, mas não me pegou E, assim de surpresa, né? Aí quando eu saí do consultório, no trajeto do consultório até o estacionamento, dizem que quando a gente passa pela experiência da morte, passa a vida inteira pela cabeça, né? é, Então, é mais ou desespero. menos isso, é mais ou menos isso. No trajeto do Ai, meu consultório Deus. até o estacionamento, eu comecei a pensar em tudo que poderia acontecer. Eu disse, bem, duas alternativas, duas coisas podem acontecer. Eu posso morrer ou eu posso viver. São as duas alternativas. Eu nem pensei, na verdade, é uma falha minha, eu nem pensei que eu poderia ser curada, né? Porque eu poderia ser É curada. verdade. Tinha três. Depois eu vou, três. Depois eu vou É. falar, quem sabe já foi projeto de Deus, porque depois eu vou explicar o que aconteceu. Sim, a irmã tá sendo sincera, né? Porque tá É, contando a verdade. Não sim, pensou? isso mesmo. Não pensei, eu disse, ou eu vou morrer ou eu vou viver. Se Ai, eu gente. morrer, aí eu pensei, né? O mais grave seria se eu morrer. Se eu morrer, bem, para mim, tudo bem. Não tem problema nenhum, porque eu sei para onde eu vou, eu tenho certeza de onde eu vou viver num lugar muito melhor do que eu estou vivendo aqui, e para mim não fazia diferença para mim a ideia da morte. Até quando eu fiz uma consulta com a psicóloga, porque daí tem que fazer Ah, uma tem que consulta, a primeira consulta pelo menos com a psicóloga e tal, depois tem que fazer acompanhamento. Eu fiz uma consulta só e depois não fiz mais, porque eu acho que ela viu que eu era bem resolvida quanto a isso. Quando eu fiz a consulta, ela disse assim, porque daí eu contei para ela perguntou, né, como é que foi a experiência de ter a notícia e tal. Aí eu falei para ela, eu disse, ó, quando eu soube da notícia, né, eu pensei nas duas alternativas, morrer para mim não era problema. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou, eu tenho fé, eu sou evangélica. Eu sabia que se eu morresse aqui, eu ia para o céu, eu ia viver com Deus e não disso aí eu não tinha dúvida. Então, para mim, isso não era problema. Aí ela assim, mas tu não tem medo da morte? Eu disse, não tenho nenhum medo da morte. Tá, mas aí eles já passam para o outro lado, tá, mas tu quer morrer? Tu queria? Não, eu disse, não, eu Ah, não queria ai, morrer. meu Deus. Que Eu não queria. perguntas. Porque ele ou é um extremo ou é outro, né? É, Eu o disse, não, extremo é o. eu não queria morrer, mas tem uma palavra na Bíblia que diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, eu sei que se eu morrer, eu vou viver muito melhor do que eu vivo aqui. Então, não é nada de ruim para mim a morte. Não é que eu desejo, porque eu quero viver com os meus, eu quero viver as promessas que Deus fez para mim, mas não é uma coisa difícil. Daí ela até achou estranho. Aí eu disse, não, mas
Tá, continuando lá, aí eu pensei nisso. Eu disse, Estacionamento. morrer tudo bem. Tá. Aí eu disse, tá, daí como é que vai ficar? Certo, eu tenho duas filhas, uma tem 20 anos e a outra tem 16. Na Na época? época, elas Ah, tá, na tinham... época. Na época, eu acho que a Stephanie devia ter uns 18 ou 17, e a Isabela tinha uns 14, 13, por aí. Aí eu pensei nas duas. Eu disse assim, bem, a Stephanie e a Isabela, eu já ensinei tudo de caráter, tudo de Cristo, tudo sobre... Elas amam a Deus, eu tenho certeza que Deus, né? Eu sempre ensinei a elas a orar para pedir um casamento, mesmo desde cedo, e escutar a voz de Deus, e esperar no Senhor, e o caráter e tudo. Eu disse, na casa, quando elas casar, elas já sabem fazer tudo. Porque eu sempre criei elas assim, a partir dos 12 anos de idade, elas já são responsáveis pelo quarto delas, elas que limpam, elas que ajeitam, elas que fazem tudo, então elas aprenderam, já sabiam cozinhar, já sabiam lavar roupa, já sabiam limpar a casa, sabiam tudo que uma mulher precisa saber. Eu disse, bem, quanto a isso, também estou sossegada. Eu digo, bem, elas vão viver a vida delas, vão sentir a minha falta, mas tudo bem. Aí eu disse, o Samuel, ele vai ter que casar de novo. Vai dar um trabalhinho? Vai! Porque vai ter que pegar as manias dele, ele vai ter que pegar as manias dela. Vai dar né? Porque sempre tem um período de ajuste e vai dar um trabalhinho, mas tudo bem. Ele vai seguir em frente, pega uma mais novinha, né? Vai ser feliz. Ai, Aí eu pensei na meu Deus. Sarinha. Daí eu disse assim, e a Sarinha? Não, a Sarinha ela tem 8 agora, eu acho que ela tinha 6 ou 5 na época. Ai, meu Deus do céu. Daí eu disse assim, bah, Sarinha, eu ensinei, né, tudo que eu pude, mas nem tudo, né? Aí foi o que me deixou mais triste. Eu disse, bem, a Sarinha, será que a mãe dela, a nova mãe dela, vai gostar dela? Será que ela vai amar? Não, mas ela é tão querida, ela é tão obediente. Eu acho que vai dar certo, ela vai gostar da Sarinha e tal. E tudo isso, mana, do consultório do médico até no estacionamento Meu ali na Deus. frente do Tudo hospital. alinhado. Tudo. Eu estou Tudo falando rápido. aqui já faz um tempo e tudo isso passou assim. Aí eu disse, bem, mas tudo bem, né? Tudo vai dar certo, graças a Deus. Não, vai dar certo. Aí eu disse, bem, e o outro lado? O outro lado, bem, eu posso viver. Se eu viver, o médico disse que eu vou ter que fazer a cirurgia. Cirurgia é uma coisa comum. Eu já fiz 3 cesáreas. Cirurgia é uma coisa que todo mundo faz, é tranquilo. A quimioterapia. Bem, a quimioterapia, todo mundo diz que é a coisa mais difícil. Então, eu vou passar trabalho? Eu vou. Mas tantas pessoas passam por isso, foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Eu disse assim, tantas pessoas passam por isso, por que eu não passaria? Né? Até eu achei engraçado que teve um amigo nosso, David, que quando nós falamos para ele, ele disse assim, ele e a Noemi, né, disseram assim, meu Deus, Janete, mas por que contigo? Por que contigo? Tu está toda a vida envolvida na A igreja, gente tu está toda a pensa. vida fazendo. Por que contigo? Aí eu disse assim, gente, mas Ai, por que não comigo? Porque eu sou igual a qualquer pessoa. Deus não faz distinção. Então, o que acontece com qualquer outra pessoa poderia acontecer comigo. Aí eu comecei a pensar, eu disse, bem, eu vou passar, vou fazer. Aí é que eu pensei, eu disse, daí eu vou orar, quem sabe Deus me cure também, quem sabe não é um milagre. Porque eu toda a vida disse para a mãe, quando eu era nova, bem novinha, que antigamente a gente tinha aqueles culto de jovens, lembra? E a aham. gente tinha que falar, e eles chamavam para palavras introdutórias e tal. Aí uma vez eu falei para o pai assim, eu nasci na igreja, né? Eu nasci no lar cristão. Aí uma vez eu disse assim para o pai, ô pai, a gente ouve assim as pessoas falando testemunhos da vida deles e tal, mas eu não tenho nenhum testemunho. Eu nasci na igreja, aprendi, né? Sempre fui obediente na igreja, sempre tive uma vida. Eu nunca tive experiência para contar. Então, aí no fim eu chego lá e não tem nada para contar. Aí ele assim, não, tu tem que contar
que Deus te proporcionou É. essa bênção de você não ter uma tragédia, uma doença, uma coisa para contar. Aí eu disse, realmente, é verdade. Eu também E daí eu pensei, questionei Deus sobre isso, que eu não tinha nada para falar. E até que uhum, eu entendi que Deus tem os Samuels dele, né? Que é, nascem e se criam dentro do templo. E tem as histórias também, porque não é muito fácil conviver direto é, ali. A gente tem as só, batalhas. só quem Até eu passa, é verdade. falei comigo. Teve um jovem que me procurou quando a gente era líder de jovem e falou assim: irmã, é bom quando a gente tem uma coisa para dizer assim, eu sou ex isso, ex aquilo. Eu falei: tu disse que tu é ex da escola dominical, tu é ex-aluno. É verdade. Daí ele assim, porque eu era da escola dominical, vocês não são. Aham. Pois Ah, te cortei, mas vambora. não, daí tá. Aí eu disse, não, quem sabe seja um testemunho, né, para eu contar. Aí eu disse, mas vai dar tudo certo. Vou passar, vou passar. E cheguei no carro. Quando eu cheguei no carro, sentei. Aí ele olhou para o Samuel, olhou para mim, eu olhei para ele e eu fiz assim. Eu não falei nada, porque daí se falasse chorava, né? Aí eu olhei para ele e eu disse assim, uhum. Foi a única coisa que nós conversamos. Daí ele já encheu o olho de água Ah, e nós viemos de Tubarão até Jaguaruna, chorando e sem dar uma palavra, porque daí a gente, realmente agora nós vamos ter que enfrentar uma coisa que realmente, olha, tu pensa que pode acontecer um acidente, tu sai de casa, tu ora, eu oro. A gente sai de casa para fazer uma viagem, a gente sempre ora dentro do carro, Senhor, guarda e tal, porque a gente pensa que pode acontecer um acidente. Todas as coisas tu pensa que pode acontecer e tu ora pedindo, né? Ai, guarda a nossa casa, quando a gente sai, viaja, e várias coisas, mas isso era uma coisa que eu nunca orava pedindo para que Deus não deixasse eu passar por isso. Porque a gente pensa que nunca vai passar por isso. É uma coisa que, como na família, pelo menos, não tinha ninguém que tivesse câncer, eu disse, não, tá longe de, nunca nem passava pela minha cabeça. Aí, quando chegamos em casa, contei, né, para as meninas, choramos tudo junto, foi assim foi bem chocante, assim, porque elas ficaram muito preocupadas, elas são muito coladas comigo, assim, muito um grude. E elas ficaram muito preocupadas. Aí choramos, mas oramos junto. Daí o que aconteceu? Na segunda consulta que eu tive com o Dr. Marcos, logo depois disso, eu perguntei para ele, Dr. Marcos, porque assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Muito otimista. Eu sempre gostei de ver o lado bom das coisas. Quando eu era pequena, eu acho que eu tinha por volta de 10, 11 anos, eu ganhei o livro da Poliana. Eu acho que tem gente que conhece aí que na infância muita gente lê o livrinho da Poliana. E depois que eu li aquele livro, o meu pensamento foi como se uma chave virasse na minha cabeça. Ela é um livro de criança para criança, sabe? E ela joga o jogo do contente, que é assim, ó, ela olha o lado positivo de todas as coisas. O lado positivo. Então, a minha mãe e meu pai eram muito rígidos e eles não deixavam eu sair nem para fazer lanche ou excursão, que se fazia muita excursão aham, antigamente de jovens, sabe? aham. Eles não deixavam, a maioria das vezes eles não deixavam eu ir. Eles me levavam de carro, mas não deixavam eu ir. Eles eram muito seguros, sabe? E daí eu sempre olhava, tipo assim, para o lado positivo disso. Né? Eu tentava, pelo menos. Né? A mãe, os jovens vão lá fazer lanche, eu queria ir e tal. Daí ela dizia, não, não, não vai, não pode ir e tal, não sei o quê. Aí eu ficava em casa, mas eu não ficava imunada e ruim. Não, eu tentava ver o lado positivo disso. Eu pegava e, às vezes, ia ler um livro e disse, não, mas é bom porque daí eu vou conseguir ler esse livro. Ah, É bom porque eu vou conseguir fazer a tarefa. É bom porque eu vou tirar um período de oração. Eu sempre olhava para o lado bom, até nessas coisinhas pequenas. Então, quando eu tive esse diagnóstico, eu conversei com o doutor Marcos, eu disse assim, doutor Marcos, quanto tempo leva o tratamento? Ele disse assim, olha, a quimioterapia é em torno de 6 meses
E o tratamento no total é em torno de 1 ano. Aí eu disse, tá, 1 ano. Certo. Aí eu disse assim, aí quando eu saí do consultório, eu saí dizendo assim, 1 ano passa rápido. 1 ano passa voando. Meu Deus, tem vezes que a gente entra em março, daqui a pouco já chegou abril e daqui a pouco já está quase. Esse ano já está quase, já estamos quase no Natal. Hoje eu acabei de desembalar minha árvore de Natal ali. E aí eu disse, não, vai passar rápido, vai passar rápido. Aí, qual foi a oração que eu fiz? Não, antes, não. Peraí, vamos por partes. Fica tranquilo. Aí eu disse, não, vai passar rápido. 1 ano é rapidinho. Aí eu voltei para casa, e numa sexta-feira, não, primeiro a irmã Cláudia, a esposa do pastor Alexandre, ela já tinha falado para mim antes, ela disse assim, Janete, eu preciso ir na casa de vocês, que eu preciso contar um sonho que eu tive com vocês. E ficou para marcar essa visita, e ficou. E aí, quando eu soube do diagnóstico que eu contei para o pastor Alexandre, ela foi lá em casa. Ela disse assim, Janete, faz algumas noites, umas 2 semanas, que eu tive um sonho com vocês. E tu lembra que eu disse que tinha que vir aqui na tua casa e não dava certo, não dava certo? Ela disse assim, eu acho que é isso. Porque ela disse que ela estava dormindo e ela sonhou que o Samuel, alguém disse para ela, o Samuel está com câncer. Daí ela disse que ela acordou assim, sobressaltada. E quando ela acordou com a preocupação. E ela disse que dobrou o joelho e orou, e começou a orar. Senhor, tu não permita, tu não deixa, Senhor, se é verdade esse sonho, tu cura e tal, e tal, e tal. E Deus falou com ela, Deus disse assim, não, eu não vou curar, vai ser um processo. Ela disse que ela disse que o que Deus falou para ela foi isso. Não, vai ser um processo. Daí, tá. Depois, eu estive eu acho que foi, eu não sei se eu estive na casa da irmã Irene, ou a irmã Irene esteve aqui, que é uma amiga nossa, muito usada por Deus, e ela profetizou para mim e ela disse assim, esse processo é um processo curto e doloroso, e você vai passar por ele. Aí eu disse, não, mas ainda estou com uma fezinha que, né, quem sabe Deus me cure e tal. A gente tem, né? Sim. Aí, no culto de sexta-feira, o primeiro culto que eu estive, né, antes mesmo de começar a quimioterapia, eu tive no culto de sexta-feira, que era Sexta da Vitória, e o pastor Alexandre chamou para os irmãos para virem, porque a pregação foi sobre cura. E daí ele chamou os irmãos na frente, para quem quer ser curado e tal. Eu me levantei e fui. Lógico, né? Aí quando eu cheguei lá, não. Quando eu dei uns 4 passos em direção ao altar, ali ele disse assim, não, irmã Janete, pode voltar para o seu banco. Deus não vai te curar. Deus me falou que é um processo que você vai passar por ele. Ai, Deus! Olha só! Daí, o que eu ia fazer? Eu disse, então eu vou ter que passar. E se eu vou passar, eu vou chegar do outro lado. É verdade, você falou que vai passar. Vai passar. Daí eu disse, não, isso vai ser experiência, isso vai ser... Aí o que eu fiz? Eu dobrei o meu joelho e eu disse assim, Senhor, uma coisa que eu vou pedir para ti. Se eu vou ter que passar, eu sei que tu vai passar comigo, eu sei que tu vais estar comigo todo momento, eu tenho certeza disso, como tu sempre esteve. Porque a gente passou, né, por muitas experiências na nossa vida, principalmente na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, tivemos bastante experiências, mas Deus sempre esteve. Mesmo naqueles momentos assim, que tu olhava para um lado, olhava para o outro e dizia assim, meu Deus, por que está acontecendo isso? Aí lá na frente, depois das coisas se resolverem, aí tu percebia, era por causa disso que estava acontecendo. Só que na hora do vento, na hora do deserto, tu não entende. Não adianta que tu não entende. Aí eu pedi assim, Senhor, eu sei que tu estás comigo e que tu vais estar comigo durante todo esse processo. Então, o que eu quero te pedir?
Eu quero te pedir que eu não sinta dor. Eu não quero sentir dor. Eu disse, assim, ó, a dor, ela é uma coisa que fragiliza muito o ser humano. Eu disse, Senhor, eu não quero... Eu sei que eu vou ter náusea, eu vou ter enjoo, eu vou ter... Vai ter um monte de coisa que vai acontecer com pele, com isso, com aquilo. Eu sei que vai ter um monte de coisa. Mas o que eu não quero é sentir dor. Eu quero que tu me livre da dor. Eu passei por todo o processo. Eu não senti dor. Não senti dor. Eu senti canseira, eu senti enjoo, eu senti um monte de coisa que eu vou até explicar para vocês, mas eu não senti dor. Deus atendeu a minha oração. Então, daí eu comecei, né? A primeira coisa que eu comecei a fazer foi a quimioterapia. Dentro de 15 dias eu perdi todo o cabelo. Eu testei, mana. Eu testei aqui e eu consegui... Peraí. Quando estava na live inteira, eu consegui colocar a foto, mas eu acho que aqui eu não vou conseguir, não. Aqui. A gente nem lembrou de pegar outro celular e mostrar, né? Tem que ter pego outro celular e mostrar pelo outro. Batia a foto e mostrava por outro. Porque aqui tinha um negocinho aqui que era de foto, mas agora, quando tá os dois juntos aqui, daí ele não aparece. Tá. Mas quem quiser, dá uma espiadinha depois lá no Instagram, que tem tudo lá. Tem, todas as fotos tem lá. Até vou colocar outras que são fotos da cirurgia e tal, depois eu vou colocar lá também. O meu cabelo, ele caiu com 15 dias. Com 15 dias, até porque tem pessoas que não caem o cabelo. Aí eu disse assim, meu Deus, será que não vai cair o meu cabelo? Eu disse, pá. E assim, ó, o cabelo para mim não era uma preocupação. Porque eu disse, não, eu eu raspo o cabelo, eu compro umas perucas, eu uso uns lenços bonitos e tudo bem. Só que eu não sabia que caía todos os pelos. Daí cai sobrancelha, cai cílios, cai tudo. Você fica totalmente sem nada. Fica desfigurada, na verdade. E tu sabe que a sobrancelha, ela dá um contorno, ela é como se fosse uma moldura ali, né? Um contorno, os cílios. Aí quando caiu, quando começa a cair, quando cai tudo mesmo, daí você fica realmente... É um período que você não se reconhece. Aí tu já evita de olhar para o espelho, porque a pele ela fica amarelada e você fica totalmente transfigurado. Você não é mais você. No dia, eu nunca esqueço que no dia que começou a cair o cabelo, o Samuel, ele tinha comprado 3 caniços para as meninas. Cada um ele comprou um caniço de pescar, 4 caniços ele comprou. E daí ele disse, ó, nós vamos pescar. E nós fomos para a beira de um rio que tem aqui pertinho, e cada uma com caniço lá, fomos fazer um piquenique. E na volta desse passeio, eu passei a mão assim, e quando eu passei a mão veio cheia de cabelo, bastante cabelo. Aí eu disse, ai, amor, começou. Eu disse, ai, começou. Aí no outro dia, começou a cair muito cabelo pela casa, e daí, como eu fazia o almoço, eu fiquei com medo de começar a cair o cabelo, daí eu raspei o cabelo, até tem o vídeo no meu Instagram também tem o vídeo, só que assim, ó, tem pessoas que assistem o vídeo e dizem, eu chorei com o teu vídeo e tal, mas eu não estava triste naquele dia. Porque eu pensava que realmente cabelo era só o cabelo, não ia ter outra, não ia sobrancelha, nem cílios, nem nada. Aí foi um dia, né, tranquilo, comum. Depois até eu tinha pedido pro Samuel não raspar o cabelo dele. Eu disse, não raspa, amor, fica muito feio. Não, eu não quero que tu raspe. Aí quando chegou no fim, que ele raspou meu cabelo, tudo ele chegou e passou no cabelo dele. Meu pai. Aí, certo. Aí eu passei, né? Daí começou. Aí a quimioterapia, ela é o seguinte: o que eu achava mais ruim é porque os médicos eles não te antecipam o que vai acontecer. Provavelmente é porque tem pessoas que às vezes se apavoram. Eu já sou uma pessoa que eu gosto de me antecipar, eu gosto de saber o que vai acontecer
para encarar aquilo, para ver como é que eu vou lidar com aquilo. E eles não falavam. Então, né, o cabelo eu perguntava, eles diziam, não, tem pessoa que cai, tem pessoa que não. Aí eu perguntava, com quanto tempo? Ah, tem pessoa que é com 5 dias, tem pessoa que é com 15 dias. E a quimioterapia. A quimioterapia, ela causa... É a coisa mais difícil que tem no tratamento do câncer. Ai, Porque ela causa muita reação no corpo. Bastante reação. Então, eu até botei aqui para não esquecer. Deixa eu ver se eu encontro. Não. Ah, tá. Sim. A primeira coisa que acontece é o cabelo, né? E assim, ó, tem pessoas que sentem muitas náuseas e realmente chegam em casa, porque no primeiro dia tu faz a quimioterapia, são tubinhos que são colocados na veia, né? Eu coloquei aqui no braço. Tem pessoas que é colocado catéter, porque com a frequência vai sumindo a veia. Então, quando eles não encontram mais veia no braço, daí eles colocam um catéter aqui, e o catéter ele fica até 5, 10 anos, porque, né, porque até 5 anos tu tá em remissão. Então, tu tem que ficar com aquele catéter, de vez em quando tem que ir lá limpar. Ele é limpo lá no hospital mesmo. Mas, graças a Deus, eu não precisei do catéter. Eu tinha as veias bem saltadas, então deu para fazer todos na veia. Você vai para uma sala onde tem várias pessoas sentadas e você fica ali, o mínimo é 3 horas, né? Com a medicação no braço ali. 3, 5 horas, teve dias de eu ficar mais de 5 horas lá sentada, recebendo a medicação. No primeiro dia, você não sente nada. Quer dizer, tem pessoa, depende, as reações são diferentes, né? Tem pessoas que, na verdade, recebiam lá e às vezes já vomitavam, mas era raro. Mas tem pessoas que no outro dia dá náuseas, tem pessoas que vomitam muito, tem pessoas que ficam tontos, que desmaiam. Assim, a reação Então, eu sentia náuseas, né? Enjoo, mas eu nunca vomitei, graças a Deus. E fraqueza. Então, eu ficava mais ou menos depois que eu fazia químio, uns 4, 5 dias eu ficava bem fraca, daí eu ficava de cama mesmo. Aí eu ficava de cama, a comidinha graças a Deus, assim, eu tive uma família que me deu um suporte, assim, ó, excepcional, excepcional. As minhas filhas não deixavam eu fazer nada, elas até brigavam comigo, porque às vezes eu estava boa, depois desses 5 dias, eu já ficava boa, eu já queria fazer alguma coisa, porque eu sou muito elétrica. E eu não gosto de parar, eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa. E elas, não, mãe, vai deitar, vai descansar. Eu digo, não, mas eu não estou cansada, deixa eu fazer alguma coisa e tal. E elas queriam que eu ficasse deitada e repousando. Então, elas cuidaram muito bem. E o meu esposo foi, assim, fora de série. Ele estava comigo em todos os momentos, todas as consultas. Às vezes, na quimioterapia, ele não podia ir, porque eu dizia para ele, morto, não precisa, tu vai ficar lá. Ele tem problema na coluna, problema sério na coluna, e tinha que ficar numa cadeira lá. E às vezes eu ficava mais de 5 horas, eu dizia assim, nas primeiras vezes ele foi. Mas depois eu disse assim, amor, não precisa ir, não precisa, porque tu não vai ficar 5 horas sentado lá esperando. Eu digo, não, eu vou, eu volto. No primeiro dia não sentia nada, só a partir do segundo dia. Mas ele estava ali, sempre, do lado. E daí depois eu vou até falar de outra coisa aqui, que ele foi um guerreiro, sabe? Então, o cabelo, essas náuseas, né? Que dá muita náusea e muita fraqueza, muita fraqueza. As mucosas, a quimioterapia, ela resseca as mucosas. Então, as mucosas do nariz, tudo coisas que iam acontecendo e que, por exemplo, eu acordei um dia e começou a correr sangue do nariz. E eu peguei e tentei limpar e assim, eu lavei a
a cuba ali do banheiro de sangue. Aí eu falei com o doutor, doutor Marcos, está saindo sangue do meu nariz, é alguma coisa? Ele disse, não, é por causa que a quimioterapia, ela mata ela atinge todas as células que crescem rápido. Então, por isso que o cabelo é uma célula que cresce rápido, né? A sobrancelha, se tu arranca um fiozinho, daqui a pouco faz a sobrancelha, semana que vem ela já tá toda cheia de pelinho. Então, ela cresce rápido. A unha cresce rápido. E as mucosas, elas crescem rápido. Cai então, a unha? Cai a unha? a unha é substituída. Ela não chegou a cair. Tem pessoas que caem a unha. A unha, Isso. ela nasce uma e vai empurrando a antiga para trás, para fora. Então, quando eu terminei a quimioterapia, já começou a nascer. Eu tô com uma unha bem molinha, parece unha de bebê. Assim, até agora, né, vou tomando vitamina, o meu corpo vai se restabelecendo e daí ela vai ficando, que a minha unha era bem firme, bem boa, assim. E agora ela tá bem molinha. E daí eu liguei, eu disse, doutor, aí ele assim, não, é por causa das mucosas e tal. Então, eu acho que a partir da terceira quimioterapia, todo dia de manhã eu tinha que pegar o soro fisiológico e botar, né, de um nariz para o outro, assim, e tirar todo o sangue, escorria muito, aí é bem chato, é uma coisa bem chata. Tem que estar sempre com um lenço. E até depois ficou correndo bastante, assim, coriza. Até fui no doutor Gilson, que é um otorrino. Aí ele assim, não, é por causa da quimioterapia. Vai um tempinho até as tuas mucosas se restabelecer totalmente. O paladar, porque assim, ó, eu fiz 4 quimioterapias vermelhas e 4 brancas. Quando chega a vermelha, cai mais o cabelo, essas coisas, né? Mas quando chega a branca, tu perde totalmente o paladar. Teu paladar vai embora, tu não sente mais o sabor da comida. Não sente. Na verdade, assim, a comida doce, ela tu come, tranquilo, mas a comida salgada, ela é amarga, muito amarga na boca. Então, nada. Eu disse pro Samuel, eu disse assim, amor, quando eu terminar, que o meu paladar voltar ao normal, tu vai me levar em tudo quanto é restaurante, eu vou comer tudo quanto é coisa que eu quero. Meu Deus do céu, eu tava com saudade Deus, de foi até para os comer as Estados coisas. Unidos para comer lá no É restaurante. verdade. Aí eu falei, mas é bem ruim. Isso aí é uma coisa bem ruim, porque aqui em casa, a gente tem muito a cultura da mesa, sabe? O pessoal que chega aqui em casa, o Samuel, meu Deus do céu, chegou aqui em casa, a primeira coisa que ele faz é levar para a mesa para tomar café, e sempre tem bolo, sempre tem coisa aqui em casa. A gente é muito da mesa e de preparar coisas à noite e tal. E a gente continuou, só que eu não sentia nada, o sabor das coisas. Então, isso é bem triste, é bem ruim. Bem, outra coisa que é muito séria que acontece e que às vezes aí a gente percebe por que às vezes, tipo, uma mulher ela tem um câncer e às vezes o marido trai ou o marido deixa dela, é porque como a quimioterapia ela atinge as mucosas, quando tu faz a quimioterapia, se tu não toma uma injeção, que geralmente quem aplica essa injeção é quem é muito nova que ainda quer ter filho. Daí ele protege os ovários. Mas como eu já tinha feito ligadura, eu falei pro doutor Vânia, eu disse, pro doutor Vânia não, doutor Marcos, ele assim, ainda quer ter filho? Eu disse, não, eu já fiz a ligadura. Ele disse, tá, então tu não vai precisar tomar essa vacina que protege os ovários. Então, eu já vou te antecipar que tu vai entrar na menopausa. Eu tinha 42, 43 anos, né? A minha família é lá depois dos 50. Aí eu disse, bem, vamos embora. Aí ele assim, daí eu só vou te antecipar que a tua menstruação vai parar e tu vai começar a sentir os calorão, as coisas da menopausa. Aí, o que acontece? A quimioterapia, ela causa a falência dos ovários. Por isso que a gente entra na menopausa. Além disso, a menopausa ela já resseca a região íntima, né? Já é uma coisa natural da menopausa. E a relação sexual se torna mais difícil.
E além disso, a quimioterapia ela enrijece lá por causa das mucosas. Assim Ai, como eu meu tenho mucosa no nariz, tem mucosa na região íntima. E ela endurece e ela inflama. Então, meu irmã, Deus. assim, ó, não tinha como ter relação sexual. Não, não é possível. No meu caso, né? No caso do câncer de mama, eu não sei porque tem várias químios, vários tipos de quimioterapia. Então, no meu caso, não tinha como. Então, eu acho que aproximadamente uns 6 meses ou mais, um pouquinho que isso, não teve como ter relação sexual. E o meu esposo, nisso, ele foi um guerreiro, né? Um guerreiro, porque ele esteve ali do meu lado, sempre, sem reclamar disso, cuidando de mim, com carinho, com amor, sempre. Meu Deus, assim, eu não sou de fazer muita propaganda do meu marido, que não é muito bom, mas nisso ele foi um guerreiro, realmente. Porque é uma coisa que quem está entrando nesse processo é bom que saiba, porque eu não sabia disso. E Certo. eu perguntava para o doutor Marcos, eu dizia assim, doutor Marcos, é muito dolorido, eu não consigo e tal. Ele assim, não, calma, daqui a pouco já vai melhorar. E daqui a pouco, dali uns 2 meses, eu dizia, doutor Marcos, não tem nada que eu possa fazer para melhorar isso? Aí ele assim, não, espera mais um pouquinho. Quando eu terminei a químio, eu ainda fiquei uns 4 meses. Aí Aí, quando chegou mais ou menos uns 4 meses depois da química, que daí já fazia mais de 6 meses, eu cheguei no consultório dele e disse assim, ó, doutor Vânio, doutor Marcos, é o seguinte, eu tenho um esposo bonito, novo e cheio de fogo. E eu não posso deixar ele assim até quando eu puder. Eu não posso, eu não vou fazer isso. Eu disse, eu sei que ele tem necessidades, o homem tem necessidades fisiológicas mais do que a gente, porque a fisiologia dele é diferente da nossa. E eu não quero perder o meu marido. Aí ele assim, aí ele riu, aí ele assim, tá, então eu vou te indicar para uma médica que faz laser terapia e a laser terapia vai te ajudar com isso. Daí eu consultei a médica para fazer a laser terapia, daí ela disse assim, não, a laser terapia eu não posso fazer antes de tu fazer a radioterapia. Então, Meu eu não posso te ajudar e eu vou te fazer o seguinte, eu vou te dar uma pomada manipulada e tu vai usar ela todos os dias durante 7 dias. Depois tu vai testar, depois se der certo tu usa mais 7 dias e daí depois tu me diz que daí eu vou te dar aí tu vai usar, eu acho que era uma vez na semana, se não me engano. E graças a Deus, essa pomada resolveu, porque na verdade a laser terapia, ela é muito cara. Só o tratamento da laser terapia inicial já era R$ 5.000. Então, parece que na época era R$ 1.400 cada sessão. pai. Então, ia dar muito, era muito caro. Então, eu usei essa pomada e melhorou. Graças a Deus, né? Melhorou. Mas é uma coisa que dificulta muito, principalmente se tu não tem um marido compreensivo, né? Um marido que entenda esse lado aí. Bem, depois que eu fiz a quimioterapia, né? E a gente passa por tudo isso, o que me deixava mais triste durante esse período, porque eu sabia que trabalho ia dar, eu sabia que eu ia passar por fraqueza, por náusea, por tudo isso eu sabia. Só que eu pensava que, porque quando eu fazia quimio, eu ficava uns 5, 6 dias ruins, e depois eu ficava bem, relativamente bem, mas eu conseguia fazer as coisas e eu queria ir para a igreja. E o médico disse, porque como era em 2020, era durante a pandemia, e ele disse que eu não podia ir na igreja. Não, tu não pode ir na igreja. Tu tá proibida. Por quê? Porque tu não pode pegar resfriado. Se tu tiver resfriada no dia da quimioterapia, tu não vai poder fazer a quimio e tu vai ter que esperar tu te curar da gripe e a tua imunidade tá baixa, tu vai demorar mais a se curar da gripe. Eu disse, e se tu pega a
Covid, daí eu já não te garanto mais nada. Porque a tua imunidade está muito baixa, tu já está passando por um tratamento. O meu hematócrito estava muito baixo e ele disse, tu não pode ir para a igreja. Mana, isso foi uma das coisas que me deixou mais triste durante o tratamento. Porque eu não sei se você é assim, mas eu sou muito igrejeira. Não, de certo. O pai dizia que eu era rato de Nossa, igreja. Porque a nossa, gente... Olha, tudo. tem época, agora não, mas teve época em que a gente está todo dia. Era ensaio Eu ainda sou, coral, eu era ainda ensaio sou. da orquestra, era ensaio, era líder do grupo de jovens, era líder de congregação, e era, meu Deus, e daí era quase todo dia na A igreja. gente sai E, de férias e coloca na mala Bíblia, Inário, roupinha. Aí a minha filha dizia, ô mãe, não vamos para descansar? É, vai ter um culto, né? eu fui Eu sou viajar dessa. lá, ó, eu fui Eu sou dessa. viajar, e daí aí tive em Miami, ali na casa de uma prima nossa, que ela não é da igreja e tal, passeamos por ali. Aí quando nós fomos para Orlando, aí o Felipe estava pregando lá, o Felipe Sentinel estava pregando lá, e daí a gente se Uhum. encontrou lá. E daí, quando chegamos lá, que fui eu, meu esposo e a Isabela, minha filha do meio. Eu fui com ela porque ela pediu a viagem de 15 anos. Então, por isso que a gente levou só ela. Daí, quando nós chegamos em Orlando, daí nós fomos à noite numa reunião de oração. Aí quando o Felipe convidou, né? Hoje à noite nós vamos numa reunião de oração e depois vai ter uma janta. O irmão fez uma janta, eu disse, já estava com saudade, porque eu já estava 7 dias já sem ir na igreja, sem, sabe? Aí a gente faz o devocional, lógico, mas falta a comunhão, né? Eu acho que é a comunhão. E daí já fomos. Aí eu disse para a Isabela, quando nós voltamos, Deus falou muito com a gente lá, assim, foi coisa linda, maravilhosa. Não sabia que Deus ia falar comigo lá, mas foi coisa assim tremenda do céu. E quando nós voltamos no carro, eu disse assim, filha, tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso, a Disney é maravilhosa, é tudo muito lindo, mas aquilo que preenche o nosso interior, ele é diferente. Ele é diferente. Não tem. Agora eu disse assim, agora eu estou completo. Agora o passeio ficou bom. Aí depois daquele dia ainda estivemos em outra reunião e depois daí nós fomos lá para Boston, que foi para a casa da Damaris mesmo, né, e do Felipe. Daí nós estávamos quase todo dia na igreja, porque eles são pastores, então nós andamos em tudo quanto é igreja lá. Mas realmente, a gente que é acostumado desde pequena na igreja, o pai foi obreiro, né? O pai nunca foi pastor, mas ele foi dirigente de igreja, dirigente ali em Paulo Lopes. Então a gente estava na igreja sempre envolvido. Então isso faz muita falta. Então eu ficava em casa, eu lembro que eu ficava em casa e assistindo a live. Né, assistindo a live, a gente gosta de assistir, eu não sei se você é assim, mas eu gosto de assistir a live da minha igreja, que daí tu conhece os irmãos, conhece, sim. né? Eu não sei, parece Ficar que vendo, né? parece que tu tá participando, É. Então eu assistia, aí às vezes não era transmitido, eu ficava triste, eu dobrava o joelho, eu chorava, eu disse, meu Deus, será que a orquestra está tocando? Será que está tudo certo? Será que foi todo mundo? O pessoal do louvor, será como é que estava? E eu ficava em casa. Mas eu era muito teimosa, né? Eu sou meio teimosa, né? Então, o que acontece? Eu pegava e tinha dia que eu teimava, eu dizia, não, amor, eu vou, hoje eu vou, eu tô bem, não tá frio, eu vou. Eu botava máscara, botava o lenço, e eu pegava, entrava pela porta de trás, pelo salão da igreja ali, e eu sentava na parte de trás da orquestra, na última cadeira, onde não tinha ninguém perto. Porque o doutor Marcos disse assim, tu não pode cumprimentar ninguém. Porque se alguém tem Covid e vem te cumprimentar, tu pode pegar a Covid. E é muito perigoso. Aí eu dizia, aí o Samuel disse, amor, mas tu não pode ir. Não... Eu digo assim, amor, eu sento, nem que eu sente lá dentro junto com o Tião da bateria lá. Porque daí o Tião tá dentro de uma caixa de vidro, eu sento lá dentro com o Tião. Não, eu sento do ladinho da bateria onde não tem ninguém. E daí, quando o pastor estiver fazendo a oração para ir embora, eu me mando embora antes. E eu fiz algumas vezes assim. Eu sentava lá no cantinho, bem lá atrás, e quando o pastor levantava para orar, para terminar o culto, eu saía correndo e não cumprimentava ninguém para não
né, para não ter esse risco. Mas foi uma coisa, foi, na verdade, assim, ó, foi a coisa que mais me pesou, foi não poder ir à igreja. Só quem Mesmo. sente essa necessidade é quem não pode. Quem não pode ir é que sente essa necessidade e essa falta. Bem, Irmã meu Janete, Deus, só eu te acho cortando um pouquinho, a ah, pastora Odete entrou aí, tá te cumprimentando, a pastora Odete. tá. A Aldete, eu vi a Damaris também entrou É, aí. gentarada legal, né? Nós estamos há uma hora falando, sabe, Pois né? é, eu tô Nós uma estamos hora uma hora. falando, né? Porque Eu eu não falo. sei se vão conseguir salvar a live, né? Mas tu vai embora, vai contando, né? Se não salvar, quem não ouviu, não ouviu. Vai ter que É fazer agora. verdade. Tá. Se tu quiser derrubar aí ela e iniciar novamente, mas agora eu Eu acho não que sei. já falta. Eu acho que eles dão sinal, né? Eles Ah, falam aqui. eu Eu não acho que sei, eles falam. eu não Eu também entendo. não sei. Eu nunca passei, mas vamos embora, vai Então indo. tá, A vamos lá. Dama também tá ali. Não, Beijamos a agora Dama. tá rapidinho, que né, o período mais difícil foi esse. Aí depois da quimioterapia, eu fiz a cirurgia. Aí a cirurgia, eu tive que fazer a mastectomia. Porque assim, ó, o câncer estava com 1,6 quando eu iniciei o tratamento. E a quimioterapia era para reduzir o câncer. Só que ele, em vez de reduzir, ele cresceu. Aí eu perguntei, porque foi para 3,9, foi quase para 4 centímetros. Aí eu perguntei para o doutor Marcos, mas doutor Marcos, a quimioterapia não era para reduzir? Ele assim, olha, depende do tratamento, depende do teu, de ti, para isso, isso aí cada organismo vai reagir de uma forma. Ele assim, ó, provavelmente era um câncer que ele era muito rápido, ele crescia muito rápido e em vez de ele explodir, né, a quimio pelo menos segurou ele e ele hoje está com 3,9 centímetros. Aí a cirurgia, aí eu fiz a cirurgia. A cirurgia eu tive que tirar o meu seio direito total, eu tive que fazer uma mastectomia total. Então eu perdi o mamilo, perdi todo o seio, né? Tive que tirar todo. E na época, porque na época da pandemia, faltou muita, porque como parou tudo, faltou muito material até para o hospital. E eu tinha que ter colocado um expansor, que é uma sacolinha que eles colocam com um pouquinho de líquido, e para a gente fazer a radioterapia, e daí depois ele vai enchendo ele fica com uma pontinha para fora aqui do seio, embaixo, e aí depois eles vão enchendo com líquido até o seio voltar ao normal do tamanho, porque ele deixa a pele com bastante sobra, né? E daí depois eles trocam por uma prótese fixa, né? Mas na época não tinha Meu Deus. não tinha, estava em falta o expansor. Então eu tive que colocar uma prótese bem pequenininha só para a pele, porque como a radioterapia ela queima, a pele, se eu fizesse sem isso aí, a pele cola na parte de trás. Ah, Entendeu? Aí depois tu não tem como repor. Aí tu tem que tirar a pele de outra parte do corpo para fazer ali a parte de fora. Então daí ele colocou uma prótesezinha e eu fui fazer a radioterapia. A radioterapia é uma máquina gigante e daí ela fica uns 5 minutos assim, passando pela frente, sabe? A gente fica deitado com os braços assim para cima e ela fica passando aqui na frente com os raios. Aí eles me disseram o seguinte, a radioterapia ela pode queimar a tua pele, pode causar feridas de queimadura, ela pode escurecer a tua pele. Na verdade, teve uma colega nossa, uma vizinha minha, que ela escureceu bem, ficou tipo uma lista assim escura, sabe? Escureceu a pele dela. Um primo do Samuel, esposa do primo, o esposo de uma prima dele, ele ficou ele fez nas costas, ficou todo cheio de ferida, tipo de queimadura, sabe? Aí o que eu fazia? Eu quando deitava lá, que eu botava as mãos para cima, e que daí eu via que aquela máquina começava a mexer, que ela começava a emitir o barulho, eu começava a orar. E eu dizia assim, Senhor, tá saindo raio desse negócio aqui. O que eu quero que tu faça? Eu quero que tu direcione esses raios
só para onde ele tem que ir, só para onde ele tem que matar a coisinha que tem aqui dentro. Então, eu quero permanecer com a minha pele normal, eu não quero queimadura, e eu quero que tu faça esse raiozinho ir lá onde ele tem que ir. E durante todo o período, foram 10 radioterapias, e durante todo aquele período, é mais ou menos 5 a 8 minutos que tu fica ali, durante aquele período, eu estava orando o tempo todo. Estava de máscara, ninguém via, né? Ah, eu falava mesmo. Eu falava e dizia, Senhor, ó, tá vindo. Tu bota no lugar certo, tu direciona para o lugar certo. Tu Olha que coloca os legal. teus anjos especializados em radiologia aqui e faz eles botar o negócio certo aqui. E eu falava assim todo o tempo, mana, não escureceu, não teve assadura, não teve queimadura, não teve nada. Graças a Deus. Não, foi a mesma coisa que não ter acontecido a A radioterapia. oração, ela é muito poderosa, né? É É muito poderosa. verdade. Só não É recebe verdade. A quem não oração. ora. Só não recebe quem não ora, porque, olha, meu Deus, Deus cuidando dos detalhes da vida, né? A Meu oração é Deus, muito importante. a oração é Detalhes, tu poderosa. falou em detalhes, agora eu lembrei de um detalhe. Porque geralmente a quimioterapia, quando tu faz a quimioterapia, a maioria das pessoas, tá? É raro quem não acontece isso. Ela vem com o cabelo crespo. É, Porque o teu cabelo nasce igual o cabelo de criança. O cabelo de criança geralmente é cacheadinho, né? aham. Então, ele vem crespo, depois de uns 5 anos, 6 anos, ele volta ao natural, ao teu cabelo natural. E daí as pessoas diziam para mim, bah, teu cabelo vai vir crespo, né? Eu digo assim, não, Pois ele é. não vai vir crespo, porque crespo dá muito trabalho. É bonito tudo, mas crespo dá muito trabalho. Eu sei porque a minha sobrinha tinha o cabelo crespo, ela tinha que estar passando creme direto e era um trabalho. Eu digo, não, não, não. Deus vai me dar o meu cabelo de volta exatamente como ele era. Ele vai me dar o meu... E eu dizia isso, e eu orava, eu dizia, Senhor, eu quero o meu cabelo de volta, mas o meu cabelo que sempre foi meu. Eu não quero cabelo crespo, dá muito trabalho. E eu orava, eu sempre dizia. E quando as pessoas falavam para mim, eu dizia, aí, né, a Odete falava, eu disse, ai, Janete, seu cabelo vai vir crespo. Ai, a fulana veio crespo. A fulana... Eu digo assim, não, Odete, o meu não vai vir crespo, o meu vai vir exatamente como era. E, graças a Deus, Deus ouviu. E outra coisa, a palavra, a tua palavra tem poder. Tu tem que É, falar aquilo que tu quer que aconteça. é Aquilo que tu verdade. quer que aconteça na tua vida é o que tu tem que falar. A palavra ela é muito positiva, ela constrói. A Bíblia diz que a palavra ela é como se fosse um leme de um navio. O navio é gigantesco e a palavra ela a tua língua é como se fosse o leme do navio. E o leme do navio, o que, que ele faz? Se tu vai lá no volante, lá, não sei como é que é o nome daquele negócio lá, do navio, tu vira para o lado de cá, ele vai para o lado de cá. Se tu vira o leme para o lado de lá, ele vai para o lado de lá. A tua palavra, ela direciona. A tua palavra, ela determina o teu destino. Aquilo que Estou tu fazendo um fala dentro de esboço aqui, dá casa. licença. Eu estou fazendo um Sim, esboço aqui já. Palavra direciona. é Eu falo muito verdade. sobre a palavra, mas eu estou pegando um esboço teu aqui, pegando os detalhes do esboço. A palavra ela direciona, ela é igual um leme de um navio. Se você falar que a tua vida, ai, porque eu sou pobre, porque eu sou, ai, porque tá tudo ruim, porque tal e tal e tal, as coisas vão continuar acontecendo desse jeito. Mas você tem que falar para o outro lado, você tem que falar que não, vai ser assim, Deus vai me dar, Deus vai fazer. Eu sempre falei assim, eu sempre fui muito positiva. O meu esposo era bem negativo, assim. E ele aprendeu isso, até nesses detalhes, ele foi aprendendo. Hoje em dia, às vezes dá um. Porque nós trocamos de casa agora, aí nós compramos um carro mais inferior, aí ele assim, ai, amor, porque nós temos uma viagem para fazer agora fim do ano, ele assim, bah, amor, nós vamos ter que ir com esse carro dói minhas costas. Eu digo assim, meu filho, fala que tu vai comprar um carro até o fim do ano. Profetiza. Eu digo, aí,
não, amor, mas eu digo, não, não tem mais. Tu tem que falar, porque Deus faz. Deus faz da onde, Deus tira da onde não existe. No último aniversário do meu pai, que a gente faz, cada um dos filhos faz o aniversário do pai, né? Do pai e da mãe, cada ano é na casa de um filho. Então, no último aniversário do pai, que foi em janeiro, não, foi no aniversário da mãe, em julho. Em julho, eu dei uma palavra lá, porque a gente sempre, cada um filho fala alguma coisa, e eu disse assim, eu falei, né, eu sou muito contente por essas reuniões, espero que porque os meus pais têm 90 anos, eu Bah. disse, espero quando eles se forem, a gente continue fazendo esses encontros, porque é muito bom e tal e tal. E uma frase que eu falei, eu disse assim, ó, e o próximo encontro, porque como são 5 irmãos, geralmente o encontro demora uns 3 anos, 2 anos e meio, para ser de novo na casa da gente. Eu disse, se Deus quiser, no próximo encontro eu já vou estar na minha casa nova. Mas lá em junho nós não tinha como comprar uma casa, não tinha como. Era uma coisa que não estava. Se a gente estava procurando até uma casa, porque a gente montou uma padaria, e daí a gente acabou arrendando a padaria e a casa ficou junto ali, daí estava meio incômodo, porque daí estava todo mundo entrando por ali e tal. Então nós estávamos pensando em alugar uma casa e alugar a nossa para o cara que arrendou a padaria. Então nós estávamos procurando uma casa para alugar. E Deus fez uma coisa tão extraordinária e tão maravilhosa que nós compramos uma casa. E vai se cumprir, porque o ano que vem eu já vou fazer a festa da mãe ou do pai, eu não sei qual é que vai cair, mas eu vou fazer na minha casa nova. Então, a palavra, ela tem muito poder. A palavra, ela tem muito poder. Ela determina para onde tu vai. Então, tem que cuidar muito no que fala, né? Dos seus filhos, do seu esposo. Profetiza, mesmo que não esteja acontecendo. Então, voltando lá, eu fiz a cirurgia, né? E é engraçado porque às vezes eu estava na quimioterapia junto com outra mulher, e às vezes a outra dizia, eu fiz, eu estou terminando e tal. E às vezes a gente conversava com mulheres que já tinham terminado o tratamento, na sala de espera do médico ali, pessoas que já tinham terminado, que já tinham o crescido cabelo e tal, e elas diziam assim, menina, eu tô melhor do que eu era. Tô melhor do que eu era. Agora eu tô com um seio bonito, tô isso, tô aquilo. Aí eu dizia assim, vai ser assim comigo. Eu vou ficar mais bonita do que eu era. Eu vou ficar mais... ele era caidinho, ele vai ficar bem pezinho, vai ficar coisa mais linda, mais do que era. E eu sempre dizia isso. E assim, ó, realmente, Deus tem feito coisas, tu vê, ó, o meu cabelo, ele não é pintado. Eu tenho 46 anos, eu vou fazer 47 semana que vem, dia 1º. E ele tá todo pretinho, tem só uns brancos, mas muito espalhado, né? Deus, as coisas acontecem melhor do que... Meu cabelo tá mais grosso, tá mais brilhoso. Como eu fiz a cirurgia desse seio direito, e o outro seio, ele era muito grande, ele tinha quase 500 ml, eu tive que fazer a redução desse outro seio para quando eu colocar as próteses, eles ficarem iguais, né? Aí o que aconteceu? O médico disse assim, olha, Janete, eu preciso colocar um pouco de gordura nesse teu seio aqui, que está só com a prótese, porque está só a pele. Eu preciso preparar ele para colocar a prótese. Aí eu disse assim, tá, então vamos fazer o seguinte, a gente reduz esse seio. Ele assim, tá, tu não tem vontade de fazer lipoaspiração? Eu digo, vontade eu tenho, né? Mas eu digo, né? Não sei como é que vai ser. Daí conversamos com ele e tal. Daí ele disse, não, eu posso fazer uma parte pelo SUS e tal. Daí ele fez um engendramento lá que eu acabei fazendo uma abdominoplastia. Aí ele tirou bastante gordura, porque eu tinha pouca gordura na lateral, aí ele precisava de bastante gordura para colocar. Daí ele colocou no seio, e daí eu já fiquei acinturada, já fiquei sem barriga, já Olha fiquei... só. Foi, olha,
Mais bonita mesmo, como tu falou. Não, olha, Deus assim fez um, como é que é? Um check-up geral. E daí o ano que vem, né? O ano que vem é que eu vou fazer a cirurgia do seio, que daí eu vou colocar a prótese, né? Daí eu vou colocar a prótese mamária, que é a prótese nos dois seios. Então, o ano que vem é que eu vou fazer. Mas daí já é mais estética, né? E vai ser uma bênção e vai ficar lindo, Meu maravilhoso. Meu Deus. E é assim que a gente passa pelas coisas e pelas experiências que Deus nos faz passar. Agora, uma coisa digo, uma coisa eu falei, até no Morro do Freitas eu falei isso. Porque um dia a Odete perguntou para mim, disse assim, Janete, tu tirasse alguma experiência disso que tu passou? Aí eu disse assim, Odete, porque tem gente que diz assim, eu entrei nisso de uma forma e eu saí outra. Eu disse, Odete, eu tô saindo do mesmo jeito que eu entrei, que eu sempre fui muito positiva, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar, eu sempre fui desse jeito que eu sou. Mas muitas pessoas ao meu redor mudaram. Muitas pessoas. Da minha família. Através da tua história, pessoas mudam. Da minha família, meu esposo, minhas filhas. Eu disse assim, aí eu falei, irmãs, é o seguinte, quando você está passando por uma situação difícil, por uma prova, uma luta que Deus faz você passar, às vezes não é para você aprender, mas você é forte o suficiente para fazer as outras pessoas do lado. Então, você foi escolhida, muitas vezes você foi escolhida para servir para outras pessoas. Por quê? Porque Deus te olhou e viu que você é forte. Você é forte, você é guerreira, você pode. E se você está passando por essa situação, não importa qual situação seja, ele percebeu que você consegue passar por isso. Por isso que você está passando. Então, não adianta ficar se lastimando e chorando e triste. E por que está acontecendo isso comigo? Não. Deus te escolheu por algum propósito. É algum propósito que ele tem. Ou é de ensino para você, ou é de ensino para as pessoas que te cercam. E eu tenho certeza, a tua vida vai ser melhor depois dessa experiência. Porque a minha vida hoje, o meu casamento, a minha relação conjugal, a minha relação com as minhas filhas, mudou muita coisa, muita coisa. Só assim com o tempo para explicar todos os detalhes que Deus foi fazendo em torno, sabe? Ao redor, sabe? Uma das coisas, o meu marido ele era muito ansioso, ele era muito preocupado com o futuro e com dinheiro. E aí eu dizia para ele assim, amor, não te preocupa. Não te preocupa. E ele dizia assim, como, amor? Não tem como eu não me preocupar. E ele era muito ansioso. Aí eu dizia assim, amor, a única coisa que não tem jeito é a morte. O resto, tudo se dá jeito. Tudo se dá jeito, homem. E eu dizia isso, só que a gente falando é uma coisa. E a gente vivendo é outra. Aí, quando ele passou por isso e viu que realmente o que importa de verdade é a nossa vida, é a nossa saúde, é a família reunida, é momentos em família, momento com os amigos, o momento da mesa, o momento da comunhão, da amizade. Isso é a coisa que é a felicidade da vida. É a comunhão com Deus, é estar na igreja, é estar louvando a Deus. Isso que são as coisas que nos trazem felicidade. Não são as coisas materiais. Não adianta você ter tudo na sua vida e não ter esse lado aí. É bom ter os dois lados? Claro que é. É maravilhoso ter os dois lados. Mas não, só o dinheiro, só isso, não preenche. Não preenche. Conheço muitas pessoas que são ricos, são pessoas que não sabem onde botar o dinheiro. E são pessoas tristes. São pessoas que vivem... Eu não tenho nem palavra, porque ontem ainda conversei com uma pessoa dessa. Vazia. Que ela tem tudo, ela tem dinheiro para dar. E ela é uma pessoa infeliz. E eu disse, meu Deus... Né? Então, e ele aprendeu. Graças a Deus, isso serviu para ele. Hoje em dia,
ele é bem mais tranquilo. Hoje em dia ele confia mesmo e mudou toda a palavra, né? Às vezes eu ainda dou, Mose, olha, não fala, ó, ele para, não, mas eu não falei, eu não falei, eu não falei. O ser humano, E né? a gente vai É o ser humano. aprendendo. E a gente vai aprendendo. Irmã Janete, eu acho que é isso, né? Eu acho que, meu Deus, não tenho palavras. Deus falou muito comigo, eu estou muito emocionada, estou feliz. E quero te agradecer por essa oportunidade que tu me deu, né? Era um desejo meu, era um desejo meu. Desde o ano passado que eu estive lá pregando no Culto Rosa, e quando eu ouvi o testemunho, eu falei, eu queria que muita gente ouvisse. Eu queria ter esse testemunho. Tentei te trazer na nossa igreja, mas a gente saiu no meio do tempo, né? Deus sabe Sim. também. Mas está aqui hoje, eu estou muito feliz. Eu sou uma admiradora muito de vocês, do ministério, da tua família, da tua igreja. Eu amo Jaguaruna. Segunda-feira é a Mariane que vai estar na live comigo. E só tenho que louvar a Deus e peço para que tu ore agora para essas meninas que estão aí. Tem uma Andresa pediu oração pela menina dela que está passando pelo processo do câncer e Sim. outras pessoas que estão nos ouvindo. Tu ora para a gente encerrar, para a gente poder salvar essa live em nome de Jesus. Ah, sim. Vamos orar então. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, porque nós sabemos que tu estás conosco, Senhor. E eu quero te pedir por todas essas irmãs que estão, irmãs, irmãos que estão nos assistindo. Tu sabes as suas lutas, tu sabes as suas batalhas, tu sabes, Senhor, as vitórias que tu tens programado para eles. E eu gostaria, Senhor, que tu abençoasse a cada um que aqui está. E desse força, e desse ânimo, e ensinasse, Senhor. E desse, Senhor, a direção certa para que cada um saiba o que fazer. Cada um saiba das escolhas que tem que decidir, tem que tomar. Também te peço, Senhor, pela filha da irmã Andresa que pediu oração, que está passando por este problema, Senhor. Deus de poder, assim como tu estivesses comigo. E eu tenho certeza que hoje eu estou curada em nome de Jesus. Porque tu já falaste de várias vezes por várias pessoas que eu não tenho mais nada no meu corpo. Então eu creio, Senhor, que tu vais operar. Tu pode operar um milagre hoje mesmo. Hoje mesmo, Senhor. Mas tu também pode, se for propósito teu, estar durante este processo, guardando, livrando, Senhor, da dor, livrando, Senhor, e que ela passe por este período, Senhor, como se nada, como a corça, Senhor, que anda por lugares altos e que mesmo que os problemas, Senhor, estejam ali, mas ela sempre está, Senhor, com a cabeça erguida, sempre está, Senhor, passando por cima dos problemas, porque tu, Senhor, estás conosco todos os dias, em qualquer situação. Esteja com cada um dos que aqui estão. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E abençoa também a irmã Ana Paula. Guarda ela, protege, Senhor. Abençoa e que essas lives sejam bênçãos, como eu sei que estão sendo na vida das pessoas. Usa, coloca as pessoas certas no coração dela. Coloca, Senhor, as palavras certas no coração dela também, Senhor, para fazer a tua obra, que eu sei que isso é obra tua. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Meu Deus, eu ficaria a tarde toda conversando. E é isso aí. É isso aí. Então tá, deu tudo certo. Quem quiser ver as fotinhas, eu vou colocar só. lá, tá? Isso, quem quiser só ver as fotos, vai no Instagram da irmã Janete e vai lá e vai ver todas as fotos. Daqui a pouco eu vou lá ver. Eu vou lá ver de novo. Bom. Beijão, tá? Beijo. Deus abençoe. Amém. Ai, Senhor.